cognitivos. No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o empirismo britânico, sobre o conhecimento que parte da experiência, sobre o processo de conhecer, sobre ideias inatas, sobre reações empiristas, sobre Thomas Hobbes, sobre o materialismo e o empirismo de Thomas Hobbes. Então acompanhe-nos aí. Comecemos nosso estudo pelo contexto histórico-filosófico. Vimos em aulas anteriores que o desenvolvimento da ciência moderna nos séculos XVI e XVII inseriu-se em um contexto de questionamento sobre os critérios e os métodos para a elaboração de um conhecimento verdadeiro. Por essa razão, o próprio processo de conhecer passou a ser investigado e discutido intensamente por boa parte dos principais filósofos. Essa discussão concentrou-se entre os séculos XVII e XVIII. Em consequência, foi na Idade Moderna que se formularam algumas das principais gnoseologias, teorias a respeito do conhecimento da história da filosofia. Recordemos que as duas principais vertentes que se destacaram no início dessa discussão filosófica foram a racionalista, que defendia basicamente a tese de que o conhecimento obtido pela razão e fundamentalmente em seu uso lógico, dedutivo, é mais confiável do que aquele que se obtém pela experiência sensível, desqualificando o valor da experiência no processo de conhecer a verdade. A empirista, que considerava um erro desqualificar totalmente a experiência, com base na tese de que qualquer conhecimento se origina, em última análise, da experiência sensível. Algum tempo depois, em pleno iluminismo, o filósofo alemão Immanuel Kant entraria nesse debate, realizando uma espécie de síntese das duas correntes em sua doutrina priorista, que vem de a priori, Segundo ele, a priori são somente as estruturas do conhecer, são transcendentais. Nós possuímos a faculdade da sensibilidade e do entendimento, nós nascemos com ela. Mas todo conhecimento advém da experiência sensível, da faculdade da sensibilidade, que apreende os dados da realidade e depois transforma esses dados através da faculdade do entendimento em conhecimento. Vemos com mais detalhe como foi o processo dessa discussão ao longo das próximas aulas. O início do debate esteve vinculado ao pensamento de René Descartes, o primeiro e principal expoente do racionalismo moderno. Em aulas anteriores, vimos que o filósofo francês dizia que o verdadeiro conhecimento das coisas externas devia ser conseguido por meio do trabalho lógico, dedutivo, do raciocínio, da mente, Ou seja, a partir de uma ideia evidente e certa poderiam ser deduzidas outras sucessivamente. Um dos principais argumentos de Descartes para justificar essa concepção era sua suposição a respeito da existência de ideias fundadoras do conhecimento, as chamadas ideias inatas, que nós nascemos com elas. Trata-se de ideias que teriam nascido com um sujeito pensante que, por isso, dispensariam a percepção de um objeto exterior para se formarem no pensamento. Os conceitos matemáticos e a noção de Deus seriam exemplos de ideias inatas, segundo Descartes. Um dos principais defensores do inatismo no processo de conhecimento encontra-se Platão. A nossa alma conhece desde toda a eternidade todas as coisas, as ideias, os protótipos, as formas que estão no mundo inteligível. Na Antiguidade, Santo Agostinho, na Idade Média, que dizia que as ideias foram colocadas na nossa alma pelo mestre interior, pelo próprio Deus no momento da criação. As ideias são eternas, Deus as usou para criar e infundiu na nossa alma no momento em que Ele nos criou. Vem do próprio Descartes na filosofia moderna. A menina com o chapéu vermelho de Jan Werner, A valorização da percepção dos sentidos. O pintor teria traçado a imagem projetada na câmara escura e depois copiado o padrão de luz e sombras, de forma a alcançar uma imagem fotográfica, fiel à impressão fornecida pela visão do próprio objeto. Essa obra da menina do chapéu vermelho, muito famosa. A filosofia cartesiana, principalmente a tese da existência de ideias inatas, provocou forte reação de vários pensadores. Alguns deles passaram a defender justamente a tese oposta, isto é, de que o processo de conhecimento depende sempre da experiência e dos sentidos, pelo menos como ponto de partida em sua origem última, e que, consequentemente, não existiriam ideias inatas. Assim surgiram diversas doutrinas modernas empiristas. Recorde que essa palavra vem do grego imperé, que significa experiência sensível, conhecimento que a gente adquire através dos sentidos. Entre os principais defensores de gnoseologias, de estudo do conhecimento, empiristas, encontram-se Aristóteles, que dizia que não há nada no nosso intelecto que não tenha nele chegado senão por meio dos sentidos, na Antiguidade, e São Tomás de Aquino também, que defendia a mesma coisa na Idade Média, além dos pensadores que a gente vai estudar em aulas posteriores. O palco inicial do empirismo moderno ocorreu durante o século XVII nas Ilhas Britânicas, notadamente na Inglaterra, onde a filosofia se afasta do padrão especulativo do cartesiano, do lógico-dedutivo, raciocinativo, e se lança cada vez mais ao concreto, à experiência sensível, à ciência. Paralelamente, no plano social, grande parte da burguesia conquistava não apenas o poder econômico, mas também começavam a reivindicar o poder político e ideológico, impondo o fim do absolutismo monárquico durante a Revolução Gloriosa na Inglaterra, em 1689, que tirou o poder absoluto do rei e instituiu o parlamento, o parlamentarismo.
Alguns estudiosos relacionam essa ascensão da burguesia no plano epistemológico ao empirismo, a valorização da experiência concreta da investigação natural, e no plano sociopolítico ao liberalismo, respeito à liberdade individual, fim do arbítrio dos monarcas, impondo-se limites constitucionais aos seus poderes. O rei agora também está abaixo, está submetido à lei. Entre os principais representantes do empirismo britânico destacam-se o Francis Bacon, que a gente já viu em aulas posteriores, em aulas anteriores, o Thomas Hobbes, o John Locke e o David Hume. Temos o Carlos I da Inglaterra, uma obra de Anthony van Dyck, Olhos sobre a Terra, do Museu do Louvre, né, fala da Revolução Gloriosa de 1688 a 1689. Né. Última etapa da Revolução Liberal Inglesa, que instituiu a monarquia parlamentarista na Inglaterra. Estabeleceu-se assim a superioridade das leis sobre a vontade do rei. Dizia-se na época que o rei reina, mas não governa mais. Quem governa agora é o parlamento. O processo revolucionário iniciou-se em 1642 com uma guerra civil, a Revolução Puritana, né, na qual o rei Carlos I acabou sendo preso e depois decapitado. Também foi uma revolução bastante sangrenta. Na pintura vemos o monarca em uma cena de caça. Vamos falar sobre Thomas Hobbes. Né? Detalhe: Thomas Hobbes, de 1669, do John Michael Wright. O pensamento de Hobbes ficou mais conhecido nos âmbitos da ética e da filosofia política, notadamente pelo debate sobre sua doutrina a respeito da maldade natural humana. O homem é mau por natureza, o homem é o lobo do homem. O pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano, e a sua defesa do absolutismo como forma de frear esse ímpeto violento, esse egoísmo e essa violência natural que nós possuímos. Então, Thomas Hobbes, ele nasceu em 1588 e viveu até 1679, nasceu em Westport, na Inglaterra. No período da Revolução Liberal Inglesa, apoiou o rei Carlos I, que acabou derrotado e decapitado, o que obrigou o filósofo a exilar-se na França, onde entrou em contato com a filosofia de Descartes. O pensamento de Hobbes foi muito influenciado pelas ideias de Bacon e de Galileu. Como estes, ele abandonou as grandes pretensões metafísicas, né, de conhecer aquilo que está além do que nós podemos perceber com sentidos, ou a busca da essência do ser, e procurou investigar as causas e propriedades das coisas. Para Hobbes, a filosofia seria a ciência dos corpos, isto é, de tudo que tem existência material. Os corpos naturais seriam estudados pela filosofia da natureza, ou que hoje nós chamamos de ciência da natureza. Os corpos artificiais, ou o Estado, pela filosofia política, ou a ciência política hoje, né? E o que não é corpóreo deveria ser excluído, tudo que não tivesse corpo deveria ser excluído da reflexão filosófica. Por exemplo, Deus não é corpóreo, então não pode ser pensado pela filosofia. Não que Deus não exista, mas porque não tem como a gente conhecer. Se não podemos perceber com os sentidos, então não tem como a gente dizer coisa alguma sobre aquela coisa. Como vimos antes, para o filósofo inglês, toda a realidade poderia ser explicada a partir de dois elementos: o corpo, entendido como um elemento material que existe independentemente do nosso pensamento, e o movimento, que pode ser determinado matemática e geometricamente. Trata-se, portanto, de uma concepção materialista, tudo é matéria, nós só podemos conhecer aquilo que é material, porque é só isso que os nossos sentidos têm condições de conhecer. E mecanicista, o universo funciona de forma mecânica, né? Com relações de causa e efeito, ele é previsível, né, da realidade. As ideias e os pensamentos não seriam nada mais que imagens das coisas impressas na fantasia corporal. Isso quer dizer que, para Hobbes, o processo de conhecimento inicia-se pela sensação, pelos sentidos, uma concepção empirista, como podemos perceber. Uma consequência dessa doutrina é que, no pensamento de Hobbes, não há lugar para o acaso, não existe acaso, e nem para a liberdade, né, mudanças não condicionadas. Porque os movimentos resultam necessariamente de nexos causais, de relações de causa e efeito que eles dão origem. Então, é isso aí. Vamos ser um pouquinho nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta lá vista, vídeos e até a próxima.